Em 7 de julho, 1996, por volta das 10 da manhã, Yukari Yokoyama, de 4 anos, visitou uma sala de pachinko em Oda City, Gunma, Japão, com seus pais, Yasu e Mitsuko Yokoyama, e sua irmã de 7 meses. Ao chegar, o pai de Yukari a levou para a área de prêmios, prometendo trocar seus ganhos por fogos de artifício para aproveitar depois. Com os planos definidos, a família se dividiu para aumentar suas chances de ganhar. Mitsuko levou o bebê para uma máquina, enquanto Yasuo se dirigiu para outra área do salão. Yukari, instruída por seu pai para ficar por perto e não se afastar, perambulou pelos corredores. Yukari, animada, voltava com frequência à sessão de prêmios para admirar os fogos de artifício. Ela estava ansiosa para o pai buscá-los e poder brincar com os fogos de artifício mais tarde. Próximo ao meio-dia, Mitsuko levou as crianças ao estacionamento do salão para almoçar. Yukari, a princípio sem fome, logo sentiu um pouco depois que voltaram para dentro. Respondendo ao seu pedido por um lanche, sua mãe lhe entregou um onigiri já preparado e suco de laranja, instruindo-a a sentar-se em um banco próximo enquanto comia. Isso permitiu que Mitsuko observasse sua filha enquanto jogava, pois o banco estava a apenas 3 ou 4 metros de distância. Por volta das 13h40, Yukari se aproximou da mãe e mencionou algo sobre um homem amigável. No entanto, devido ao barulho das máquinas de pinball, sua mãe não conseguiu entender claramente e ignorou o comentário, advertindo Yukari para não se afastar muito ou conversar com estranhos. Yukari retornou ao banco. Às 1h50 da tarde, cerca de 10 minutos depois, a mãe de Yukari olhou e percebeu que Yukari não estava mais no banco. Preocupada, ela foi até lá e encontrou apenas o lanche meio comido e o suco de laranja de Yukari. Alarmada, ela rapidamente informou ao pai de Yukari, que estava por perto com a filha recém-nascida, sobre o desaparecimento de Yukari. Juntos, eles procuraram freneticamente por todo o salão, banheiros e estacionamento, verificando entre e debaixo dos carros, mas não encontraram nenhum vestígio de Yukari. Depois de 1 hora de busca sem sucesso, por volta das 14h40, os pais aflitos foram à delegacia denunciar o sumiço da filha. Nos 2 dias seguintes, mais de 70 policiais vasculharam repetidamente a área, mas não encontraram nenhum sinal da menina de 4 anos desaparecida. A maioria dos frequentadores do salão naquele dia não se lembra de ver Yukari, provavelmente porque estavam concentrados em seus jogos. Entretanto, uma testemunha recordou ter visto uma criança com a descrição de Yukari entrando em um carro branco no estacionamento próximo ao horário de seu desaparecimento. A polícia investigou o caso examinando as imagens das câmeras de segurança do salão. Eles perceberam um homem sentado ao lado de Yukari em um banco, conversando com ela. O indivíduo, que entrou no salão de pachinko por volta da 1h27 da tarde, tinha aproximadamente 5 pés e 2 polegadas de altura. Mesmo com o calor, ele usava óculos escuros, chapéu, sandálias e uma jaqueta preta. Sua idade estimada era entre 30 e 50 anos. Ao chegar, ele foi imediatamente ao banheiro, o que sugeriu que ele estava familiarizado com o layout do estabelecimento. Ele ficou lá até 13h33. Notavelmente, ele parecia estar examinando a área, procurando por algo. Ele não olhava para as máquinas de pachinko. Em certo ponto, o homem andou casualmente no corredor perto de onde a mãe de Yukari jogava, e também foi visto seguindo Yukari. Ele se aproximou de Yukari e foi visto fumando enquanto conversavam de perto. Ele parecia sussurrar em seu ouvido, apontando para a entrada repetidamente, talvez indicando algo lá fora que queria mostrar a ela. Yukari parecia confortável com o homem, às vezes ajeitando seu vestido durante a conversa. Por volta das 13h42, ele se levantou abruptamente do banco e deixou o salão. No total, o homem ficou apenas 15 minutos lá dentro. Esse horário coincide com quando Yukari contou à mãe sobre o homem amigável que conheceu. Depois que sua mãe descartou seus comentários e voltou sua atenção para as máquinas de pachinko, Yukari brevemente retornou ao banco antes de caminhar em direção à entrada e desaparecer. Yukari pode ter seguido ele para fora e desapareceu.
Infelizmente, não havia cobertura de circuito fechado de televisão no estacionamento, tornando o salão o último local confirmado onde Yukari foi vista. Após o desaparecimento, a polícia distribuiu cartazes com uma descrição detalhada de Yukari, destacando sua testa larga, orelhas proeminentes e marcas distintas, incluindo uma pinta oval no seu estômago esquerdo. Imagens do homem não identificado visto com Yukari também foram amplamente divulgadas em todo o Japão, mas sua identidade permaneceu um mistério. Apesar dos esforços exaustivos de busca e da distribuição ampla de panfletos informativos, nenhuma pista significativa surgiu sobre o paradeiro de Yukari ou a identidade do homem envolvido. As autoridades seguiram trabalhando incansavelmente para encontrar o culpado por trás das ações. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em anos, sem novas informações ou avanços na investigação, o caso do desaparecimento de Yukari inevitavelmente esfriou. A dor e a angústia da família por perder sua filha de 4 anos só pioravam a cada momento que passava. Como um caso aparentemente tão simples, relatado no mesmo dia, com imagens de circuito fechado de televisão do culpado, o horário exato e localização, ainda pode deixar as autoridades completamente perplexas e de mãos vazias. Avançando para 2007. Depois de mais de uma década de silêncio, o jornalista Kiyoshi Shimizu fez uma descoberta surpreendente que havia sido ignorada pela polícia, ou não divulgada ao público. Os padrões que ele descobriu poderiam incitar uma tempestade de vida neste caso frio, ou pelo menos é o que se pensaria. Mas antes de prosseguirmos, um rápido pedido. Mais de 90% dos nossos espectadores não são inscritos. Faço uma pesquisa detalhada e a resumo em formato de história para você. Seu apoio ajudaria muito outras pessoas a descobrirem meu trabalho. Por favor, tire um momento para curtir e se inscrever. Agora vamos voltar ao caso. Após uma investigação mais aprofundada, Kiyoshi Shimizu identificou um padrão de sequestros dentro de um raio aproximado de 11 quilômetros, ou cerca de 7 milhas, sugerindo uma possível conexão entre o desaparecimento de Yukari Yokoyama em 1996 e outros casos semelhantes. Esses incidentes ocorreram na fronteira entre as prefeituras de Tochigi e Gunma, na região de Kanto do Norte, no Japão. As delegacias de polícia japonesas geralmente concentram-se apenas em suas áreas locais, com pouca coordenação entre jurisdições. Essa falta de colaboração pode explicar por que esses casos não foram investigados coletivamente, apesar de apresentarem padrões semelhantes, o que explicaremos em um momento. Kiyoshi procurou por sequestros e padrões semelhantes em todo o Japão, mas não encontrou nenhum. Tudo parece centrado em torno desta pequena área de 11 quilômetros, ou 7 milhas. A proximidade e concentração sugeriam que o suspeito agia nesta área, atacando suas vítimas nos fins de semana e feriados. Desde 1979, houve 4 casos de meninas jovens, com idades entre 4 e 8 anos, sendo sequestradas na cidade de Oda, na província de Gunma, e na cidade de Ashikaga, na província de Tochigi. Entre estes estava o caso de Maya Fukushima de 1979. Em 3 de agosto de 1979, Maya Fukushima, uma menina de 5 anos, desapareceu enquanto brincava no santuário Yakumo, perto de sua casa em Ashikaga, Tochigi. Seu pai a viu pela última vez por volta do meio-dia e a chamou para almoçar em casa. Infelizmente, essa foi a última vez que ele viu Maya viva. Após 6 dias, uma equipe de busca localizou uma mochila abandonada, próximo ao rio Watarashi, a 3 quilômetros de sua residência. Ao inspecionar, eles encontraram o corpo sem vida de Maya dentro da bolsa. Ela foi encontrada apenas de roupa íntima, com sinais indicando sufocamento como causa da morte. Não haviam outras feridas visíveis no corpo. A mochila foi identificada como um tipo especial usado por empresas na cidade, com menos de 100 disponíveis para venda. Testemunhas relataram ver Maya brincando com outro menino de sua idade antes de seu desaparecimento, bem como conversando com um homem entre 20 e 30 anos à beira da estrada. Apesar das pistas e relatos, o perpetrador nunca foi capturado. O prazo de prescrição para este caso, que era de 15 anos na época, eventualmente expirou.
Isso significa que, se um suspeito fosse encontrado após 15 anos, ele não seria acusado pelo assassinato. Tragicamente, a perda e a dor de perder a filha foram demais para os pais de Maya Fukushima suportarem, e eles se divorciaram logo após o incidente. Sua mãe morreu aos 48 anos. O caso de 1984 de Yumi Hasebe. Em 17 de novembro de 1984, Yumi Hasebe, de 5 anos, desapareceu de um salão de pachinko em Ashikaga, Tochigi. Ela foi vista pela última vez brincando perto da entrada do estabelecimento, conversando com um desconhecido através da porta de vidro. Tragicamente, seus restos mortais foram descobertos por um agricultor em um campo em 8 de março de 1986, menos de um ano e meio depois. Ela foi encontrada a apenas 1,7 quilômetros, ou 1 milha, de sua casa, e 2,4 quilômetros, ou 1 milha e meia, do salão de pachinko onde foi vista viva pela última vez. Apenas restos esqueléticos e fragmentos de roupas foram recuperados, com a causa da morte não identificada. Este incidente ocorreu perto do local onde o assassinato de Maya Fukushima aconteceu 5 anos antes, gerando grande atenção e provocando uma extensa investigação policial sobre o desaparecimento de Yumi Hasebe. Que horrores aterradores essa criança de 5 anos enfrentou! Ela foi mantida viva ou assassinada logo após seu sequestro. Infelizmente, o momento de sua morte não foi divulgado ao público. A verdade da investigação forense foi escondida ou nunca realizada em primeiro lugar, e por quê? Mais uma vez, o prazo de prescrição para este caso também expirou, deixando o perpetrador livre de qualquer punição pelo assassinato, impune. No entanto, a polícia que tinha jurisdição sobre a prefeitura de Tochigi começou a suspeitar de uma ligação entre esses casos. O caso de Tomoko Usawa de 1987. Em 1987, Tomoko Usawa, de 8 anos, desapareceu na terça-feira, 15 de setembro. Era um feriado público no Japão, conhecido como Dia de Respeito ao Idoso. Ela deixou sua casa em Ota, Gunma, adjacente à província de Tochigi. Como a maioria das crianças, ela gostava de ir ao parque e naquele dia visitou o Parque Ojima. Ela era conhecida por ser feliz e despreocupada. Naquele dia embalava um gatinho em seus braços. Testemunhas relataram que antes de desaparecer, ela foi vista conversando com um homem que passeava empurrando uma bicicleta. Uma característica notável era que, diferentemente de outras bicicletas na área, esta não tinha cesta dianteira. O homem foi descrito como tendo 30 e poucos anos, corpo esguio, cabelo bagunçado e grisalho. Essa foi a última vez que ela foi vista viva. 14 meses depois, em 27 de novembro de 1988, um fazendeiro descobriu seus restos mortais. Restos esqueléticos parciais, faltando membros, foram encontrados na cena perto do rio Tone, aproximadamente 2 quilômetros, ou 1 milha e 2 décimos, ao sul do Parque Ojima, onde Tomoko Usawa foi vista viva pela última vez. A causa de sua morte não foi divulgada ao público. Novamente, o prazo prescricional para seu homicídio expirou em 2002 sem acusações contra algum suspeito. O caso de Mami Matsuda, de 1990. No sábado, 12 de maio de 1990, a pequena Mami Matsuda, de 4 anos, desapareceu de um salão de pachinko em Ashikaga, na província de Tochigi. Mami Matsuda brincava no estacionamento procurando um gato. Mami Matsuda usava saia e sandálias vermelhas. A preocupação surgiu por volta das 7 da noite, quando seu pai notou seu desaparecimento. Os pais notificaram a polícia, que realizou uma busca extensa na área. Tragicamente, o corpo nu de Mami foi descoberto no dia seguinte, por volta das 10 da manhã, perto do rio Watarazi, aproximadamente 7 quilômetros, ou 4 milhas e 3 décimos, do salão de pachinko. A investigação revelou que Mami Matsuda morreu por sufocamento. Suas roupas foram descobertas amontoadas e jogadas no rio. A polícia recuperou sêmen, saliva e cabelo nas roupas, possíveis evidências do perpetrador. Com isso, identificou-se que o tipo sanguíneo do perpetrador era tipo B. Vários testemunhas relataram ver Mami Matsuda caminhando com um homem do salão de pachinko em direção à beira do rio,
descrevendo-o como se parecesse com o personagem Lupin III de uma popular série de anime. Uma testemunha, um professor de arte, até criou um desenho retratando o encontro. Neste ponto, a polícia da prefeitura de Tochigi estava sob uma pressão pública significativa para resolver esses casos e fazer justiça às famílias de Maya Fukushima e Yumi Hasebe. Esses eram casos sem solução desde 1979 e 1984. Em resposta, a polícia secretamente traçou um perfil do suspeito. Um homem solteiro familiarizado com a área, conhecido por frequentar salões de pachinko, com tipo sanguíneo B, que predava exclusivamente crianças. Este caso ficou conhecido como o assassinato de Ashikaga. Em 2 de dezembro de 1991, as autoridades prenderam Toshikazu Sugaya, um motorista de ônibus de jardim de infância de 45 anos, sem antecedentes criminais. Descrito como de baixa estatura e de fala mansa, Sugaya foi investigado pela polícia, pois alegaram que Sugaya possuía materiais pornográficos envolvendo menores. A polícia declarou publicamente que utilizou a forense de ácido desoxirribonucleico, que correspondia ao perfil genético de Sugaya. O interrogatório. Toshikazu Sugaya foi submetido a um rigoroso interrogatório de 13 horas sem comida, água ou a presença de um advogado. Este intenso questionamento levou Sugaya a confessar o crime. Porém, ele posteriormente retratou sua confissão, alegando que foi coagido e proclamou-se inocente dos crimes. O sistema de justiça japonês, especialmente o de detenção pré-julgamento chamado Daiokangoku 1, permite que um suspeito seja mantido por até 23 dias sem acusação. Não há regras ou regulamentos sobre a duração dos interrogatórios realizados durante esse período. As sessões de interrogatório não são gravadas por completo. Na prática, não é incomum que os advogados recebam permissão para se encontrar com seus clientes apenas 2 a 3 dias após solicitar permissão, e as entrevistas são limitadas a apenas 15 a 20 minutos. Suspeitos relataram ser submetidos a longos interrogatórios nos quais foram algemados e amarrados às suas cadeiras. A Anistia Internacional documentou uma variedade dessas medidas, incluindo espancamentos, intimidação, privação de sono, interrogatórios desde o início da manhã até tarde da noite e fazer o suspeito ficar de pé ou sentado em uma posição fixa por longos períodos. Essas condições foram descritas como um terreno fértil para confissões, coerções e falsas acusações, onde os suspeitos são submetidos a um tipo de interrogatório que causa grande sofrimento mental e pode ser considerado tortura. No caso de Sugaya, ele inicialmente insistiu: "Eu não fiz isso." No dia seguinte, o promotor disse a Sugaya que o ácido desoxirribonucleico do sêmen encontrado na camisa da menina morta correspondia ao dele. Depois disso, ele confessou o assassinato de Mami Matsuda. Após 3 semanas, a polícia anunciou que ele confessou outros 2 casos não solucionados, de 1979 e 1984. Sugaya foi condenado à prisão perpétua na prisão de Shiba por sequestrar e matar Mami Matsuda. Embora ele tenha admitido sob pressão os outros casos não resolvidos, ele nunca foi formalmente acusado por eles. Avançando mais de uma década, Kiyoshi Shimizu é encarregado por seu gerente de investigar um caso não solucionado de sua escolha e determinar se pode fornecer insights para ajudar o Japão a resolvê-lo. Ele não só realiza isso, como vai além. Kiyoshi recorda-se de um caso de 1996 em que imagens de circuito fechado de televisão foram divulgadas nacionalmente e, surpreendentemente, anos depois, continuou sem solução. Após investigar mais a fundo, ele nota padrões entre este caso e vários anteriores. Em 2007, o jornalista Kiyoshi começou a analisar esses casos e descobriu semelhanças impressionantes, indicando que todos estavam ligados, com uma forte possibilidade de um assassino em série visando crianças. Ele observou que todas as vítimas eram meninas de 4 a 8 anos de idade. 3 delas desapareceram de salões de pachinko. Os corpos de 3 vítimas foram encontrados próximos a rios, sendo 2 perto do rio Guadarazi. Os incidentes ocorreram às sextas-feiras, fins de semana ou feriados. Cada caso ocorreu dentro de um raio de 11 quilômetros ou 7 milhas um do outro.
Curiosamente, nenhum dos casos mencionou uma criança chorando no local, sugerindo que o perpetrador era habilidoso em lidar com crianças, revisitando a confissão. Notavelmente, o sequestro de Yukari Yokoyama em 1996 ocorreu depois que Toshikazu Sugaya já estava na prisão. Se a hipótese de Shimizu estiver correta e esses casos estiverem ligados, sugere que Toshikazu Sugaya foi injustamente condenado. Notavelmente, Toshikazu Sugaya professa sua inocência após sua confissão. Ele mantém que foi coagido a confessar pela polícia. Kiyoshi Shimizu identificou várias discrepâncias e inconsistências na condenação de Sugaya e desafiou formalmente a legitimidade da confissão de Sugaya. Suas descobertas revelaram contradições na confissão de Sugaya, como evidências desacreditadas, declarações coagidas, relatórios de testemunhas omitidos e falhas críticas nos métodos de teste de ácido desoxirribonucleico. Essas discrepâncias não apenas minaram a culpa de Sugaya, mas também levantaram sérias questões sobre os procedimentos investigativos empregados no caso, como o 1. Sugaya confessou ter transportado a jovem vítima, pesando 18 quilos, ou 39 libras, em uma bicicleta sem assento para crianças, supostamente pedalando do salão de patinco, navegando por terrenos variados, cometendo o assassinato e se desfazendo do corpo da vítima. Contudo, a mãe da vítima negou isso, afirmando que seu filho de 4 anos não conseguia sentar sem ajuda em uma bicicleta, ressaltando a necessidade de um assento infantil e fixação adequada para evitar quedas. 2. A evidência de pornografia infantil supostamente encontrada na casa de Sugaya foi desmascarada, enfraquecendo ainda mais o caso da acusação. 3. No local do crime, as autoridades encontraram pegadas de sapatos diferentes dos calçados de Sugaya. Sugaya foi pressionado a criar um desenho de uma pegada de sapato que supostamente usou durante o crime. Caros espectadores, quão bem vocês conseguem desenhar de memória a pegada do seu próprio sapato? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. 4. Testemunhas contradiziam a confissão de Sugaya, relatando terem visto o perpetrador caminhando com a vítima, enquanto Sugaya afirmava que estava pedalando com ela. No entanto, essas descobertas foram omitidas dos procedimentos judiciais. Por fim, foram encontradas diversas falhas nos métodos de teste de ácido desoxirribonucleico usados na investigação. O teste de ácido desoxirribonucleico Ministério da Ciência e Tecnologia 118, usado no caso de Sugaya, carecia de precisão. Juntamente com outros fatores, como o tipo sanguíneo, este método só poderia identificar um padrão de ácido desoxirribonucleico em aproximadamente 1,2 de cada 11.000 indivíduos. Na cidade de Ashikaga, onde o incidente ocorreu, isso significava que havia cerca de 50 homens com o mesmo padrão de ácido desoxirribonucleico. Essa abordagem é semelhante à tipagem de ácido desoxirribonucleico, onde o tipo de ácido desoxirribonucleico do perpetrador foi identificado como 1830, coincidentemente correspondendo ao de Sugaya. Em contraste, métodos modernos como o método Short Tandem Repeats oferecem muito mais precisão, identificando um ácido desoxirribonucleico com uma precisão de 1 em 100 trilhões de pessoas. Isso indica que, com os testes de ácido desoxirribonucleico atuais, é improvável que alguém vivo hoje compartilhe esse ácido desoxirribonucleico, a menos que o criminoso tenha um gêmeo. Kiyoshi apresentou evidências em uma série de TV para todo o Japão, destacando a alta probabilidade de um inocente estar preso, enquanto o real culpado continua solto. Em 2009, o sistema judiciário japonês finalmente autorizou o reteste do ácido desoxirribonucleico de Sugaya, usando o método Short Tandem Repeats mais preciso. Este teste invalidou a condenação anterior de Sugaya, levando à sua libertação em maio daquele ano. Ele sofreu 17 anos de calúnia e prisão injusta, mas o aspecto mais grave foi que o verdadeiro perpetrador permaneceu impune, privando as famílias de uma justiça genuína. Kiyoshi Shimizu desempenhou um papel significativo na defesa da exoneração de Sugaya, colaborando com os apoiadores de Sugaya e sua equipe jurídica. Mas ele não fez isso sozinho. Kiyoshi dependeu fortemente das descobertas de outro jornalista, Kobayashi Atsushi, que publicou diversos artigos criticando as falhas e imprecisões.
Do ultrapassado teste de ácido desoxirribonucleico, Ministério da Ciência e Tecnologia, 118. Porém, uma polêmica surgiu quando revelou-se que no caso Mami Matsuda dos anos 90, a equipe forense da polícia usou marcadores de peso molecular inadequados no teste de ácido desoxirribonucleico. Em vez de marcadores de escada alélica, eles usaram o marcador de escada de 123. Isso levou a discrepâncias na identificação de perfis de ácido desoxirribonucleico. Por exemplo, o ácido desoxirribonucleico nas roupas da vítima deveria ter sido identificado como 1824. Foi relatado como 1830. Além disso, o perfil de ácido desoxirribonucleico de Sugaya era 1829, não 1830, como sugerido pela polícia. Ele foi condenado com base em uma correspondência de perfil de ácido desoxirribonucleico, que não correspondia ao seu ácido desoxirribonucleico real. Eles realizaram o teste de maneira inadequada? Ou havia algo mais sinistro em jogo, como se pode argumentar que eles estavam incriminando um inocente para aliviar a pressão em encontrar um suspeito? Isso realmente estava transformando um homem inocente em um assassino? Além disso, durante os procedimentos judiciais, quando os cientistas forenses analisaram as fotos dos resultados do teste de ácido desoxirribonucleico, ambos os consideraram inconclusivos. Isso destaca a inadequação e a imprecisão do método de teste de ácido desoxirribonucleico utilizado pela equipe forense da polícia. A polícia atribuiu as discrepâncias à imaturidade do método de teste, mas se recusou a reconhecer seu erro. É notável que este método de teste falho também tenha sido usado em outros casos criminais. Mais detalhes serão abordados posteriormente. Notavelmente, Shimizu conseguiu rastrear o homem identificado nas imagens de circuito fechado de televisão do caso Yukari Yokoyama de 1996. Através de uma investigação meticulosa que envolveu visitas a todas as casas de pachinko na área e entrevistas com os frequentadores, a equipe de Shimizu descobriu um homem parecido com Lupin III, conforme descrito por testemunhas. Seu comportamento gerou suspeitas por causa das interações observadas. Shimizu e sua equipe seguiram o homem, registrando suas atividades em diversas ocasiões. No entanto, eles não podem divulgar essas imagens devido às leis no Japão. Shimizu confrontou o suspeito em sua residência, onde o suspeito mostrou sinais visíveis de desconforto. No entanto, ele finalmente confessou estar presente em Ashikaga no dia em que Mami Matsuda desapareceu. Ele também admitiu ter falado com ela no mesmo dia. Durante o confronto, ele inadvertidamente revelou informações para Shimizu, sugerindo seu provável envolvimento no desaparecimento de Yukari Yokoyama, em 1996 também. Ele documentou toda a sua pesquisa e relatos sobre o serial killer de Kanto do Norte em seu livro. Kiyoshi Shimizu também conseguiu coletar ácido desoxirribonucleico do suspeito. A análise forense revelou uma correspondência precisa de ácido desoxirribonucleico entre o suspeito e as evidências recuperadas da cena do crime de Mami Matsuda em 1990, com uma margem de erro sem precedentes de apenas 1 em 100 trilhões. Isso estabeleceu firmemente a culpabilidade do homem como o perpetrador no caso de Mami Matsuda. Animado, Shimizu entrou em contato com a polícia, informando-os desta revelação. Apesar das evidências convincentes contra o novo suspeito, a polícia chocantemente se recusou a tomar mais medidas. Eles informaram que o novo ácido desoxirribonucleico apresentado não correspondia ao ácido desoxirribonucleico encontrado nas roupas de Mami Matsuda de 1996. Mas como isso poderia ser? Surgiu mais tarde que 2 cientistas forenses, um da acusação e um da defesa, falharam em desenvolver o mesmo perfil de ácido desoxirribonucleico exato, como se tivessem partes diferentes das roupas de Mami Matsuda. Essa discrepância provavelmente explica os diferentes perfis de ácido desoxirribonucleico entre o cientista forense do promotor e o da defesa. No entanto, o ácido desoxirribonucleico do suspeito ainda correspondia ao encontrado nas roupas da vítima, levantando a questão: por que a polícia não está entrando em contato com os cientistas forenses da defesa para seguir essa pista? Shimizu tem suspeitas de que a polícia não queria reconhecer os erros em seu método de teste de ácido desoxirribonucleico.
Isso não só coloca em questão a condenação de Sugaya, mas também lança dúvidas sobre o caso de outro indivíduo, Michitoshi Kuma, que foi executado em 1992 por um crime semelhante conhecido como o caso Iizuka. Kuma, com 70 anos na época de sua execução, manteve firmemente sua inocência até o fim. Admitir erros no caso de Sugaya levanta questões sobre a culpa de Kuma e a integridade do sistema de justiça criminal do Japão, desafiando a confiança pública em sua capacidade de entregar justiça imparcialmente. Em seu livro intitulado O Assassino Está Lá, a ocultação dos assassinatos em série de sequestros de Kanto do Norte, Kiyoshi Shimizu lança luz sobre o erro judicial e a má conduta generalizada dentro da força policial japonesa. Apesar das revelações condenatórias reveladas pelo exposé de Shimizu, a polícia japonesa persiste em fingir ignorância, citando a falta de pistas e apelando repetidamente ao público por informações sobre o sequestro de Yukari Yokoyama em 1996. Shimizu navega cuidadosamente o delicado equilíbrio entre divulgar informações críticas e respeitar as restrições legais. Não divulgar nome e endereço do suspeito ao documentar seu envolvimento no caso. Mantendo a esperança, Shimizu antecipa que a consciência do suspeito pode um dia levá-lo a se entregar às autoridades. A polícia divulga imagens de circuito fechado de televisão do dia do desaparecimento de Yukari e pede informações ao público, mantendo a esperança de que ela ainda esteja viva. Devido à sua pouca idade quando foi sequestrada, acreditam que ela agora tenha cerca de 30 anos, possivelmente sem lembrar dos eventos ocorridos. Seus pais se apegam à esperança de seu retorno seguro, determinados a manter sua memória viva. Apesar dos esforços exaustivos para gerar pistas, incluindo uma recompensa de 6 milhões de ienes oferecida por uma associação de jogos, e mais de 4.000 dicas recebidas, o caso estagnou, sem progresso ou desenvolvimentos significativos a relatar. No entanto, questiona-se por que a polícia mantém a crença de que Yukari está viva e cresceu sob uma identidade alternativa quando não há evidências ou avistamentos dela. A polícia parece ter desistido de investigar teorias alternativas. Apesar das evidências de ácido desoxirribonucleico ligando um possível suspeito ao seu desaparecimento, esse foco inabalável na possibilidade de sobrevivência de Yukari pode dar falsas esperanças em vez de investigar a verdade na busca por justiça. A busca por respostas continua até hoje. A perseverança da família de Yukari, Shimizu e seus apoiadores permanece inabalável, alimentada pela esperança de que a justiça prevalecerá eventualmente. Você acredita que Yukari ainda está viva hoje? Ou você tem suas próprias teorias sobre o que realmente aconteceu? E você acha que o jornalista identificou o real responsável por todos esses casos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você chegou até aqui, parabéns. Agradeço por você prestar atenção aos detalhes raramente apresentados aos espectadores. Este tem sido o meu caso mais abrangente até agora, exigindo uma pesquisa extensa e a busca de fatos de várias fontes, muitas vezes conflitantes. Por exemplo, a foto do homem exibida na tela tem sido frequentemente associada como o suspeito aqui. Porém, isso é falso. A imagem é de um caso não relacionado de 2008, onde um homem atacou 2 pessoas em uma loja de conveniência em Osaka durante uma tentativa fracassada de roubo. Há algo que você gostou ou não gostou ao cobrir este caso? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Você pode explorar mais casos ou encontrar uma playlist completa na tela. Para mostrar mais apoio, considere comprar um café para mim pelo link na descrição. Até a próxima, aqui é o Victor, encerrando.